Sejam muito bem-vindos ao PIB Talk, o podcast da Primeira Igreja Batista Pioneira de Blumenau. Eu sou o Fábio. E eu sou o Álvaro Triano. E esse é o nosso novo projeto, nascido no coração dos irmãos da PIBPB, com o desejo de levar o Evangelho até você de uma forma mais descontraída, de uma forma mais leve, através de um bate-papo, sempre com pessoas ilustres da nossa pequena comunidade aqui de Blumenau. E hoje eu estou com uma figura, uma mente brilhante, conhecida como Pastor Jacques Kleiman. Jacques Kleiman, que ele é natural de Goiôerê, não sei se estou falando certo, mas natural de Goiôerê, no Paraná, onde estudou teologia na Faculdade Teológica Batista. Ele está 11 anos à frente da Primeira Igreja Batista Pioneira de Blumenau, casado com a sua esposa Cris há 28 anos e pai da Ana e do querido Mateus, meu amigo. Forte abraço, se estiver ouvindo. E trouxemos aqui o nosso querido pastor para falar com a gente. Primeiro, já quero passar essa primeira pergunta para o pastor, né? Esse nosso projeto, ele nasce de mãos dadas com Bíblia 365, né? E quem melhor do que o senhor para poder falar com a gente o que seria, como nasceu esse projeto, né, que deu origem a esse nosso podcast, pastor? Boa noite, boa tarde, bom dia, quando você estiver ouvindo, né? E só uma correção, Goiôerê é o município, mas na verdade nasci numa cidade chamada Quarto Centenário, vamos fazer jus à cidade. Uma cidade que era grande antes de eu nascer, diminuiu quando eu estava lá, e quando eu saí começou a melhorar de novo, né? Então, Quarto Centenário é uma cidadezinha perto. O Bíblia 365 é um projeto que foi acontecendo em meio às dores da pandemia. Quando fechou tudo, nós não tínhamos mais cultos, não era uma ferramenta que eu era muito familiarizado, que era a internet e as lives, Facebook, mas a gente percebi a necessidade de pastorear os irmãos, pelo menos dessa forma mais remota. E começou então a fazer lives despretensiosas, e aí começamos a todos os dias, percebemos que as pessoas estavam participando. Eu me lembro que a primeira live que nós fizemos deu 2.000 pessoas, né? Depois, né, com a contagem, eu falei, puxa, não imaginava que isso era tão poderoso. E aí, quando foi arrefecendo a questão da pandemia, nós percebemos que havia uma necessidade de usar essa ferramenta de alguma forma. Então, quando eu comecei então, a pensar que, de repente, poderíamos montar um plano de leitura bíblica, né? E, em princípio, era 1 ano, mas a leitura seria muita leitura num dia só. Então, pensei em fazer 2 vezes. Mas o Bíblia 365 sempre estava na minha cabeça. Então, não dava para ser um Bíblia 720, né? 730, né? De 2 anos. E é o 365 por causa daquela ideia de todos os dias, toda a palavra todos os dias. Eu sempre tive no meu coração que eu gostaria que a igreja tivesse uma leitura diária da palavra de Deus, né? Eu sei que alguns fazem devocionais, tem livros especiais, mas eu gostaria que as pessoas fossem direto na fonte, né? Lessem a Bíblia e aprendessem a interpretar a Bíblia, porque o analfabetismo bíblico é imenso. O analfabetismo bíblico é aquele que você lê, mas não entende. E eu sempre escuto alguém dizendo assim, pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo e tal. E aí começou a surgir a ideia de toda manhã eu usar alguns versículos daquela leitura e compartilhar com os irmãos, ter um pedido de oração e tal. Até que passou a pandemia e eu percebi que poderia ser um pouco mais, né? Então surgiu a ideia de gravar então uma explicação do capítulo ou do trecho, né? E trazendo algumas perguntas de devocionais, e isso está acontecendo nesse ano. Então todos os dias tem um trecho bíblico em áudio que é colocado num grupo de WhatsApp, onde as pessoas ouvem aquele áudio com uma explicação do texto bíblico. Presume-se que eles leiam, né, primeiro o texto, ouçam, e depois eles possam, então, vir à escola bíblica e fazer esse processo de fechar, né, o conteúdo daquela semana. E aí a coisa foi andando, e hoje, né, para terminar, como é que está esse sonho, né?
esses áudios estão sendo montados e as pessoas têm esse contato, mas a ideia é que também seja estruturado um discipulado, onde as pessoas também tenham esse tempo de leitura, faça ouvir esses áudios e venha para um grupo que a gente chama de microgrupo discipulado, onde já há intimidade, para fazer algumas perguntas de checagem a respeito da vida, prestação de contas, e de confrontação pela palavra, né, respondendo algumas perguntas a respeito do que ele aprendeu naquela leitura. Então, aquele sonho lá de ter o pessoal lendo a Bíblia todos os dias, né, com as lives, hoje já tem essa ideia de estruturar microgrupos de discipulado em cima da Bíblia mesmo, do Bíblia 365. E o ano que vem começa uma pós-graduação em Antigo Testamento, que a gente chama carinhosamente de Bíblia, pós-Bíblia 365, né? Que é exatamente com a Faculdade Teológica, onde Saião vai estar aqui, o Clayton Kunz e outros professores ministrando as leituras bíblicas, né? Como se fosse as horas-aula que eles têm que dar, parte são leituras bíblicas do Bíblia 365 e eles vão, então, aprofundar. Então, essa é a ideia, é o sonho de que a Bíblia seja colocada de tal forma que as pessoas tenham condição de ir direto na fonte e não ficar ouvindo a interpretação dos outros, aprender a interpretar a Bíblia por eles mesmos. Muito bom, pastor, muito bom. Inclusive, eu preciso fazer essa pós-graduação de Velho Testamento, né? Tá aí na minha agenda. Vamos ver se vai ser possível fazer essa pós-graduação. Legal. Mas eu quero muito fazer. E aviso você que é membro da igreja que você ganha desconto ainda. Ah, ganha desconto? Os de fora é 200, mas para vocês 150. Tá vendo como vale a pena ser membro da PIBPB? Bom, show de bola, show de bola. Pastor, começando aqui uma perguntinha base. Já que a gente falou de Bíblia 365, né, a gente queria saber o tema Ser Igreja, que é o tema que está sendo colocado nas pregações a cada domingo, né, domingo pela manhã, domingo à noite. De onde veio essa ideia do tema Ser Igreja e o que é ser igreja? Explique para mim, como se eu fosse uma criança de 5 anos, o que é ser igreja, pastor Jackson. Bom, então vamos lá. Vou começar pelo conceito de ser igreja, e que faz todo sentido. O que eu percebi na pandemia? A pandemia fez com que as pessoas se afastassem do convívio, né, dominical, da vida da igreja. As pessoas se acomodaram à ideia de que assistir ou participar de um culto online satisfaria a sua necessidade do seu relacionamento com Deus. E que isso basta. Reforçou o sentimento de que o meu relacionamento com Deus vertical é o único. Eu não preciso de mais nada. Me basta ter o meu tempo de devocional, ouvir uma boa música, assistir um bom preletor e eu fazer o meu conjunto de crenças em cima daquilo que são o que eu acredito. E aí, o fenômeno da Covid alimentou esse tipo de conceito a respeito de relacionamento com Deus. E foi esquecido que igreja não é o CNPJ. Igreja não é uma organização. Igreja é um organismo vivo. E se eu fosse explicar para uma criança, seria assim: você consegue ficar sem a sua família? Você conseguiria viver nesse mundo se não tivesse papai, mamãe, irmãozinhos? Se não tivesse titio, titia? Se não tivesse as pessoas mais próximas? Então, quando a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus, né? Uma das maneiras de dizer que é a família de Deus é que nós não podemos pensar no relacionamento com o papai sem um relacionamento com os demais membros da família, porque senão não é família. Então o papai criou uma família para a gente se relacionar. Mas eu diria mais, que a Bíblia nos diz que a igreja é um corpo. Você já imaginou o seu dedinho sem o restante do corpo? Um dedinho sem o restante do corpo é um membro que morreu. Você perdeu um membro, é muito doloroso.
né? Então a ideia de igreja foi perdida ao longo do tempo por várias questões, a gente pode entrar aqui, né? Mas que a pandemia nos levou a acreditar plenamente que nós não precisamos de um corpo, que nós podemos viver sem corpo e sem família, né? Uma mãozinha da família Adams andando por aí e com autonomia para fazer isso. Não dá. Então o resgate disso precisa ser via o púlpito da igreja. Nós precisamos voltar a pregar que a cabeça Cristo está ligada a um corpo e que Jesus morreu pela igreja e que ele quer um relacionamento com a sua noiva e que se você falar em casamento, você tem que entender que a figura mais poderosa é Jesus sendo noivo e a igreja a sua noiva. Se isso não fosse tão importante, Deus não usaria essas figuras na Bíblia. O Velho Testamento diz que Deus é o marido e a congregação de Israel é a noiva, é a esposa, né? Então, há uma necessidade de um resgate desse relacionamento vertical com Deus, mas que não existe relacionamento vertical com Deus se eu não permitir ter um relacionamento horizontal. Deus é comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E eles não precisavam disso, mas eles mesmos vivem em harmonia uns com os outros. Jesus faz a oração de João 17, dizendo que eles têm a mesma intimidade, a mesma proximidade que nós temos um com o outro. Ou seja, se Deus não quisesse que nós vivêssemos em comunidade, eles teriam nos criado isolados. Mas Deus nos criou com o conceito de comunidade, porque Ele é a comunidade. Então, o ser igreja veio dessa necessidade de começar a pregar sobre a necessidade de entendermos que sozinhos nós estamos como Adão. Mas quando nós andamos uns com os outros em harmonia, nós estamos sendo a nova humanidade, né? E a nova humanidade, a nova sociedade é a Igreja de Cristo. Ela que vai herdar tudo. Ela que vai ser a que vai sentar, né, nos lugares celestiais. É a igreja. Não então, são seres isolados. Entendi. Então, pastor, a ideia central dessa temática ser igreja veio da necessidade no caso, junto com a pandemia. Não veio, por exemplo, da necessidade de, não, precisamos resgatar os valores da igreja, o que é ser igreja, baseado em Atos, a igreja primitiva, né, como os apóstolos viviam naquela época. Precisamos resgatar esses valores e aplicar esses valores que já estavam, sei lá, perdidos, esquecidos, trazer à tona novamente para que o corpo entenda o que é essa função de ser igreja. A pandemia revelou o tamanho do problema. É como diz, a ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. A pandemia revelou o quanto nós não somos igreja. Porque quando voltou a oportunidade de nos relacionarmos, a gente ficou em casa. E não tinha nenhum sentimento de falta. Esse é o pior de tudo. Não tinha abstinência de relacionamento. Meu Deus, eu não aguento mais, eu quero abraçar o povo, eu quero ver meus irmãos. Não. A gente ficou até chateado quando algumas igrejas tiraram os cultos online e só fizeram depois. Alguns reclamaram porque... E não reclamaram porque eles estavam doentes, reclamaram porque eles estavam acamados, reclamaram porque agora eles não vão poder fazer o almoço em casa, né, tomando refrigerante enquanto houve o culto, que é uma modalidade muito interessante, né? A Bíblia ensina a gente a prestar culto, mas a gente criou a modalidade de ouvir o culto, né? Participar do culto ficou uma coisa sem sentido. E a ocasião revelou o tamanho do conceito equivocado que nós temos de corpo de Cristo. Um corpo que consegue ficar esquartejado e ainda achar que está vivo. Entendi. Realmente veio à minha cabeça agora uma analogia, Fábio, que o culto online, na verdade, é o home office do cristão. Essa daí eu gostei. Eu ia assemelhar aquele aluno que está fazendo aula online e só coloca a aula lá, o professor está falando e ele, só dormindo. Também tem essa também, mas o home office foi bom. E o home office, ele tem o seu espaço em determinadas funções. Determinadas funções ele funciona muito bem.
Mas eu quero ver o médico fazer um parto online. Eu quero ver alguém ser proativo em alguma coisa que precisa de toque, de presença, se não for junto. Então, eu acredito que eu não sou contrário, até que deixar bem claro que eu não sou contrário às igrejas que fazem os cultos, e porque é uma ferramenta de evangelização muito grande, né? Na pandemia, muitas pessoas conheceram a nossa igreja pelo online. Sim. Tá? E outra coisa, foi uma coisa até muito interessante, porque como é que acontece para o cara chegar numa igreja? O cara não pega lá, fala, cara, eu queria uma igreja com a letra A, então ela procura lá. Ou no nosso caso, letra B, então vamos para uma Batista. Não, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, cara, será que essa igreja é séria? Será que lá eles não ficam fazendo um monte de coisa que eu não concordo? Aí ele vai fazer o processo de espionagem, ele vai assistir um culto online. Então, é uma excelente ferramenta de evangelismo, porque muitas pessoas me procuraram e disseram assim, um caso engraçado, né? Eu cheguei e aí cumprimentei a pessoa, oi, tudo bem? Ela disse, então é você, que fala no podcast que a gente tem do Bíblia 365, que ela ouvia sempre a minha voz. Ela falou assim, toda manhã eu ouço e eu vou para o trabalho ouvindo o podcast, agora eu estou sabendo que é você quem faz. Então, essa coisa do online, ele é bênção. Só que não é para o membro que precisa viver com o corpo, é para aqueles que querem conhecer o corpo. E aí ele vê a pregação, ele vê o louvor, ele não vê esquisitices, ele vê uma coisa sólida, aí ele fala, eu vou lá conhecer. Ele vem presencialmente. Então, tem seu espaço. O pastor falou uma frase ali muito interessante sobre a questão da pandemia revelar um problema que estava oculto, né, da ocasião, né, revela o ladrão, né? E é uma questão muito interessante, assim, né, a gente puxar esse gancho, puxar esse assunto, porque nem sempre ser igreja é estar na igreja, né? É muito possível que essas pessoas que acabaram se afastando da vida da igreja, elas só estavam na igreja. Elas não eram igreja. Muito, muito comum, natural para o ser humano acabar caindo num comodismo de domingo eu vou lá na igreja. É quase bater um cartão, né? Vou na empresa, bato meu cartão lá, cumpri meu dever da semana. Essa semana eu tô... Minha justiça com Deus não é por Cristo, é pelo que eu vou ao culto, né? E acaba que isso vem revelado, né? E o pastor vê também isso, vê essa questão, né? Como que é essa diferença, né? Como você vê essa diferença de estou na igreja e sou igreja, né? Qual que é essa diferença, assim, né? O que é a vida na igreja em si e a pessoa que só está? Não, essa sua pergunta e sua observação é excelente, porque assim, nós não temos dados concretos, e isso eu acho que deveria ser objeto de estudo das denominações, um dado de quantas igrejas fecharam na pandemia, né? Ou seja, pessoas que frequentavam o ambiente de igreja e que quando veio a oportunidade de assistir qualquer culto que você quiser assistir em qualquer lugar, qualquer momento, ele já não viu a necessidade mais de pertencer a um grupo, né? Muitas igrejas fecharam, muitas igrejas, é uma expressão ruim, mas faliram, né? Fecharam. Por quê? Porque, sabe aquela coisa de não fazer falta, né? E aí sim, eu acredito que muitas igrejas que fecharam é porque a maioria das pessoas estavam ali, mas nunca descobriram a essência daquilo ali, para que serve aquilo ali. Porque se eu não sinto falta, é porque não faz falta. Eu lembro de uma historinha, né? Diz que o cara trabalhava numa empresa e um dia ele faltou. E o trabalho aconteceu naturalmente, ninguém sentiu falta de nada. E aí o dono da empresa demitiu o cara. Ele falou assim, olha, é um dinheiro a menos, não faz falta. E aí todo mundo ficou esperando, bom, demitiram o fulano, vai abrir uma vaga, né? E aí tinha uma plaquinha no outro dia, disse, não há vagas, porque não faz falta. Então, estar na igreja é exatamente ter esse convívio que é só social, cultural,
mas que eu posso substituir por qualquer outra coisa. Eu posso substituir pelo Faustão, né? Na época que era o Faustão, podia substituir por uma maratona de série do Netflix. Eu poderia... Puxa, que coisa louca, eu nunca ia no parque nesse horário. Eu posso substituir por qualquer outra coisa. Isso é uma vida social, isso é uma cultura. Agora, a presença do corpo de Cristo, os irmãos em Cristo, o prazer de estar num local, porque ali tem uma presença que não dá para ser online. Tá? É um negócio indescritível estar ali louvando ao Senhor e de repente ouvir a palavra e Deus falando comigo e ter prazer de estar naquele local, porque sabendo que Deus está ali, isso é ser igreja. E isso Deus quer resgatar na vida da igreja, né, de um modo geral. Muito bom, pastor. Continuando o nosso bate-papo, a pergunta é a seguinte, pastor, assim, a PIB, eu enxergo, me corrija se eu estiver errado, a PIB é uma igreja, não é uma igreja em células, mas é uma igreja que tem células, né, que usa células como uma ferramenta. De que forma, assim, as células podem ajudar a desenvolver o ser igreja, né? Podem contribuir em ser igreja? É uma ferramenta barra princípio. Por que eu gosto de falar barra princípio? Porque ela é uma estrutura, e como estrutura é uma ferramenta, e a gente tem que cuidar muito para não tentar ser igreja em modelos, né? E aí diz assim, não, nossa igreja é em célula, com célula, para célula, de célula, né? Mas o que eu penso? A igreja precisa ter uma estrutura mínima, funcional, de que as necessidades dos seus membros sejam supridas. E as necessidades das pessoas sejam supridas. Porque daí pode vir pandemia, pode não ter nada, pode estar tudo muito bem, mas as pessoas sentem falta porque aquilo faz sentido para elas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava dando exatamente um testemunho em cima disso. Ela veio para a igreja, ela decidiu fazer parte da igreja porque ela percebeu que tinha um grupo de pessoas que se reuniam com características muito parecidas com a dela, com perfil até de idade, com a mesma realidade dela e que ela podia compartilhar um pouco da vida dela. Mas ela também percebeu que naquele grupo, que a gente chama de célula, a gente pegava aquilo que conversou no domingo e trazia aquilo que mexeu com ela, falou com ela, que o Espírito Santo falou com ela, que Deus falou com ela, e ela podia então participar disso na célula como um compartilhar de algo bom. Então ela se sentia ministrada no domingo e ministrando durante a semana na sua célula. E ela percebia que às vezes algumas pessoas falavam algumas coisas que ela não tinha percebido, não tinha notado, mas que aquilo falou tremendamente com ela naquele dia da célula. Então ela sentia relacional, pertencente, que não era uma coisa só que ela sentava e ouvia, mas que ela ia participar e que aquelas pessoas começavam a criar um vínculo com ela que ela nunca teve com ninguém. Então ela falou assim, é essa igreja que eu quero pertencer. Porque eu não só sou alimentado pela palavra, não sou só alimentado pelos louvores, mas eu também posso alimentar e ser alimentado uns com os outros. Ter pessoas com que ela pode contar nos momentos mais difíceis da vida. E isso, para ela, faz sentido. Então, quando a gente pensa em fazer alguma coisa, alguma estrutura dentro da igreja, a pergunta é, o que essa estrutura vem para colaborar com o fato das pessoas crescerem espiritualmente, que elas sejam maduras na sua fé, que elas possam passar esse evangelho para outras pessoas. Então, para nós, a célula é uma excelente ferramenta de integração de pessoas, porque o nosso objetivo não é que as pessoas sejam integradas por qualquer outra coisa, a não ser por relacionamentos. E as pessoas não ficam na igreja por causa do bom louvor, as pessoas não permanecem anos na igreja por causa da palavra. As pessoas ficam na igreja por causa dos relacionamentos, que alimentam o coração dela para ela ter um relacionamento maior com Deus. É claro que a palavra é importante, o louvor é importante, e isso nós não abrimos mão, mas para a integração das pessoas são relacionamentos.
A célula é importante porque ela estabelece um princípio onde você faz sentido ir ao culto, porque você quer ir ao culto para você poder participar com alguma coisa. Você quer ouvir para poder participar lá, compartilhar o que Deus falou com você. A célula tem uma característica também de evangelização, porque eu posso estar tendo um amigo e eu tenho agora onde levá-lo, porque talvez seja ameaçador ir para o culto do domingo. Uma igreja, pessoas sentadas, não sei qual é o conceito que ele tem de igreja, né? Se é a igreja é o lugar onde fazem lavagem cerebral, o pastor rouba o dinheiro das pessoas, né? E pode ser assim o conceito dele, mas de repente ele vai para um grupo pequeno, que a gente chama de célula, acompanhado comigo, que sou amigo dele, que estou orando por ele, que estou caminhando com ele. Ele se sente amado, valorizado, respeitado, e ele começa a quebrar as resistências que ele tinha com a igreja. E um dia ele aceita o convite para ir no grande grupo. Então, a célula tem várias características abençoadoras, né? E por isso ela deixou de ser uma estratégia só para ser um princípio. Nós não somos uma igreja em célula, mas nós somos igreja que temos células para que sejam integrados, discipulados e, de uma certa forma, enviados para poder fazer o ministério que Deus colocar na mão da pessoa. Muito bom, pastor. E funciona como uma rede de apoio também. Isso, esse rede de apoio é muito interessante porque a célula é a primeira rede de apoio que alguém possa ter na igreja. Ela é uma rede de apoio não ameaçadora, não muito... Você tem que estar num nível de comprometimento muito grande, porque a célula é o seguinte, você chegou lá, você quer compartilhar, você compartilha, não quer falar nada, você não fala. Ninguém vai botar, né? Você precisa falar. Mas nós também entendemos que vai chegando um momento que as pessoas precisam de um nível mais profundo de comprometimento e de compartilhar, de prestação de contas. Então, essa é a ideia do discipulado da igreja, porque o discipulado vai ajudar você a criar um vínculo com um grupo de pessoas, de 3 a 4 pessoas, onde você vai criando esse vínculo. Pode ser pessoas que estão na célula e vão se formar um microgrupo dentro da célula, onde vocês vão compartilhar coisas mais íntimas, mais próximas, na medida da confiança, né? Isso começa a gerar um sentimento de prestação de contas um com o outro, e a ideia dessa intimidade, dessa proximidade, dessa vulnerabilidade, dessa transparência, gerar amigos mais chegados que irmãos. Pessoas que eu possa, 3 horas da manhã, dizer, preciso de ajuda, e você vai ter do outro lado alguém. A célula é uma porta de entrada, mas o funil vai para os microgrupos de discipulado, e esse é o sonho que a gente tem, que a igreja tenha nesses níveis de comprometimento. Show. O momento que eu mais gosto da célula, pastor, é o momento do lanche. O Fábio não. Olha, eu ainda bem que não tem vídeo, porque minha aparência é dizer o contrário, né? Mas eu posso dizer que eu fui muito abençoado por participar de uma célula. Desde que eu comecei a congregar na PIBPB, a célula tem sido bênção na minha vida. Poder orar uns pelos outros, ver milagres acontecendo. Você poder ter na célula você consegue ter essa vivência de ser igreja mais profunda, né? Teve até uma circunstância, né? Briga de casal não acontece, né? Com todo mundo, mas comigo aconteceu. E eu fui abençoado por justamente ter irmãos da célula que minha esposa poderia contar naquele momento e poder auxiliar a gente na direção correta, na direção bíblica, né? Na direção da reconciliação, da direção, né, que Deus tem pra gente ali, né? E viver uma vida, né, compartilhando com os irmãos é maravilhoso. Mas ontem eu e o Álvaro, a gente estava batendo um papo e existem alguns desafios de ser igreja também, né? E a gente estava batendo esse papo, né, sobre esse tema que a gente está trazendo hoje. E ontem a gente fez uma pergunta um pro outro que eu queria trazer pro pastor também, que achei bem interessante. Pro senhor, quais que são as maiores dificuldades de ser igreja aqui dentro, na vida entre os irmãos? Qual que é a maior dificuldade, desafios que tem entre os irmãos, e quais as maiores dificuldades se eu ver na vida de igreja fora? Quando eu saio do lugar do culto, quando eu saio da convivência dos meus irmãos, vou para o meu lugar de trabalho, vou para a minha faculdade, vou para a minha escola. Quais os maiores desafios que tem de ser igreja dentro e ser igreja fora? Então,
O maior problema primeiro, é achar que são duas igrejas diferentes e duas abordagens diferentes. Eu vou ser uma coisa aqui dentro e ser uma coisa lá fora. E o grande problema da Igreja de Cristo foram os personagens que foram criados ao longo do tempo. Um personagem do evangelista, o personagem do cristão adorador, o personagem do cristão super sacro, santo, né? E de repente a gente esqueceu que ser igreja é ser gente. O que falta é a nossa coerência, porque às vezes a gente está tão preocupado em ser igreja lá fora que a gente não aprendeu a ser igreja. E eu fico pensando, o pato quando sai, ele não fala assim, agora eu preciso de um pato diferente. Ele é um pato na lagoa, ele é pato no quintal, ele não deixa de ser pato, a identidade dele está ali. Eu não deixo de ser Jacques porque eu estou lá no ambiente do trabalho, eu não deixo de ser Jacques quando estou no púlpito. E nós, os crentes, temos uma mania de vestir máscaras e personagens. Por exemplo, o pastor Jacques. Ok, eu não nasci com PR no meu nome. O meu nome é Jacques. Agora, eu exerço uma função pastoral. E por causa disso eu preciso ser mais santo do que os outros irmãos que não têm PR. Você tem o IR, que é irmão. É um nível abaixo, então eles podem fazer certas coisas que eu não posso fazer, porque eu sou o PR, eles são o IR, tá? Isso é diabólico, Deus não inventou isso, Deus não criou isso. Deus só tem filhos, ele não tem nenhuma categoria de outras coisas, nem sobrinhos, nem coisa. Ele tem filhos. E os filhos querem e desejam e precisam parecer com o pai. Então a minha essência é a essência de Cristo. Então eu preciso ter a essência de Cristo no púlpito, eu preciso ter a essência de Cristo quando eu estou tomando banho, eu preciso ter a essência de Cristo quando eu estou dormindo, eu preciso ter a essência de Cristo quando eu estou comendo, eu preciso ter a essência de Cristo quando eu estou no ambiente fora, né? Eu preciso ser a mesma pessoa, porque esse é o jeito que as pessoas vão ver Cristo em mim. Eles vão falar assim, puxa, você não faz um personagem, porque as pessoas estão acostumadas a essa personagem da igreja. Tanto é que quando as pessoas encontram os crentes felizes, brincando, uns ficam escandalizados. Porque eles falam, não, mas crente não pode rir, crente não pode contar piada, crente não pode fazer podcast, não pode fazer não pode participar da TV, porque isso tudo é pecado. Quem disse isso para eles? Nós, com os nossos personagens. Então, o maior problema que eu vejo já é criar personagens. Então, o Fábio, lá no ambiente de trabalho, tem que ser o Fábio. O Fábio que tem as dificuldades, sim, como é que ele lida com as dificuldades? Aí ele mostra que ele tem Cristo, que ele vai lidar com as dificuldades diferente do que as pessoas que não conhecem a Cristo. Cristo vai ser o centro. Não quer dizer que o Fábio não tenha problema, que o Fábio não tenha discussões, que o Fábio não tenha momentos que ele se ira, que o Fábio tem deslizes, momentos. Mas como é que o Fábio vive com isso? Vivendo um evangelho autêntico. E aí as pessoas vão dizer, esse Jesus eu quero. Então, o grande desafio é esse, quebrar as máscaras e começar a ter um relacionamento pessoal com Jesus. Pasmem, parece que a gente está falando uma coisa para a pessoa de fora. Não, deixar de estar na igreja e começar a ser igreja onde a cabeça é Cristo e ele é que comanda todo o corpo. Então, onde o corpo estiver, tem que estar a cabeça. E quem comanda não é a mão, não é o pé, não é o olho, é a cabeça. Então, essa incoerência é o grande problema da igreja hoje. Aliás, que desencadeia outros problemas, né? Uma evasão de pessoas, um afastamento de pessoas da igreja. Por quê? As pessoas olham e falam assim, mas está melhor eu ser aqui, viver aqui fora, do que lá dentro, porque a confusão é grande. Né? Foi-se o tempo que a gente batia no peito e dizia que o nosso índice de divórcio é muito menor do que lá de fora. Hoje, as pesquisas mostram claramente que está meio a meio. Não interessa se você é crente ou não, estão divorciando do mesmo jeito. Então, o que a gente está dizendo com isso? Que há uma incoerência. Nós precisamos urgentemente nos convertermos a Cristo para poder falar de conversão para as pessoas lá fora.
Show. Muito, muito bom, pastor, muito bom. Apóstolo a gente não pode chamar o senhor, não, né? Só pastor. Não, por vários motivos. Primeiro, que se eu vir Jesus é porque eu morri, né? Então, se eu... aliás, essa é uma questão muito interessante, porque a grande problema do apóstolo aí está no fato de que o ofício apóstolo, ele só pode ser dado aos que tiveram contato com Jesus. Foram testemunhas oculares da presença dele e da ressurreição dele. E que foram enviados por ele àquele mundo conhecido para estabelecer a doutrina que Cristo tinha pregado. Esse é o ofício. Agora, quando a gente fala em dom, né, a gente percebe que tem pessoas com características de serem enviados aos lugares mais remotos da terra, onde não há nenhuma igreja evangélica, e eles vão então pregar as doutrinas do evangelho. Por isso eu diria que alguns missionários com frentes assim de trabalho em lugares, tribos não alcançadas, eles têm um dom do apostolado, do dom do envio, porque eles aceitam ir nesses lugares, mas não que eles podem e devem usar o título, porque o título é para o ofício, né? E a última razão é que eu não tenho o dom do apostolado, eu tenho o dom da profecia. Eu creio que eu tenho o dom de profecia, não no sentido profético de vidência do futuro, mas num tipo de, como o Velho Testamento, o profetismo do Velho Testamento, que se preocupa muito em que a palavra seja cumprida e que possa dizer num ato profético da pregação da palavra, dizer assim, diz o Senhor, correção da rota do pecado, né, a denúncia do pecado. Então eu me vejo muito mais profeta nesse sentido. Ainda bem que você explicou, já ia perguntar meu número do CPF. Então, esse é um dos problemas da igreja hoje, é que as pessoas estão querendo que as outras pessoas sejam Deus. Então, quem é que vai arrecadar, vai levantar muita gente? Alguém que a gente diz assim, que lá é um homem de Deus. Quando ele ora, acontece isso. Quando ele ora, faz aquilo. Ele revela coisas e tal. E as pessoas, então, não conseguem ter um relacionamento pessoal com Jesus e começam a fazer uma transmissão de relacionamento, uma transferência, para voltar àquilo que a gente já saiu, que era um mediador entre a gente e Deus. O profeta, o sacerdote, o cara que ora por mim, o intercessor. E nunca a gente tem um relacionamento pessoal com Jesus. Então esse é um dos grandes problemas de ser igreja hoje. Mais uma pergunta, pastor, que a audiência... Talvez a audiência esteja... Fábio já está rindo. Esteja curiosa para saber. O senhor joga no time dos calvinistas ou não, pastor? Então. Eu torço pro Flamengo. Flamenguista também eu sou, né? Querido, ficou pior do que a análise teológica. Então, eu não tenho essa preocupação em buscar um rótulo. Por quê? Porque quando eu olho para o texto bíblico e vou tendo o desejo de ter uma fidelidade do texto, às vezes o texto não me diz aquilo que a caixa doutrinária daquele teólogo diz. Então parece que eu vejo que toda teologia, seja ela calvinista, arminiana, né, ela tem uma tendência de sistematizar aquilo que é insistematizável, que é Deus. Sistematizar é colocar dentro de um sistema. Se é colocar dentro do sistema, é colocar dentro de uma caixa. Se é colocar dentro de uma caixa, é controlar. Se é controlar, não é Deus, não é teologia. Porque falar de Deus é algo que você fala numa submissão e não num controle. E o que eu vejo muita gente tentando, em textos complexos, procurar uma teologia para forçar o texto, porque eu não posso admitir que a outra teologia, que eu coloquei como rival,
Eu não quero dar o braço a torcer, que é verdade. Esse texto aqui, ele é mais isso. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente é escravo da palavra. E eu não estou aqui para dizer que isso é certo ou isso é errado. Em alguns momentos eu vou olhar e vou dizer assim, isso aqui é soberania total, absoluta, Amém, de Deus. E tem hora que eu vou dizer assim, opa, aqui tem uma responsabilidade humana, tem coisa que eu preciso fazer sim, tem uma escolha, tem um arbítrio que eu preciso ter. O que eu não acredito é que existe livre. Isso eu não acredito, que o arbítrio do homem é livre. Porque nós temos já em nós a mistura adâmica do pecado. Então não dá para dizer que eu estou livre nas minhas escolhas. Agora, que eu tenho escolhas? Claro. E eu vou ver textos bíblicos que dizem que eu tenho escolha. Agora, dizer que eu tenho total escolha? Não. Eu creio que a salvação é um presente de Deus, que você não tem poder sobre a salvação, né? Ela é algo de graça dado por Cristo. Mas, então, se eu pudesse dizer, no conceito de salvação, eu entendo que é uma ação de Deus, que Ele me encontrou, Ele me alcançou. Eu tenho dificuldade de dizer que eu aceitei Jesus. É uma pretensão muito grande. Foi Ele que me aceitou. Agora, com relação à santificação, eu já olho e digo assim, epa, isso aí é uma decisão minha. Eu tenho que buscar todos os dias. Eu quero ver se você não falar assim, Senhor, eu estou assumindo um compromisso com o Senhor. 6 horas da manhã, antes de trabalhar, eu quero ter um tempo com o Senhor. Amanhã, se você não levantar, não colocar o seu relógio, o seu celular para despertar, e você sair e abrir a Bíblia todo com a cabeça, né, com o olhinho remelento e dizer, Senhor, me dá força, porque a minha vontade não é essa, mas eu preciso lutar contra isso, isso é responsabilidade humana, não vai rolar. Aliás, o grande problema um grande problema nosso, das igrejas reformadas, é que elas pegam o conceito da salvação, é pela fé, é pela graça, né? Somente pela graça, e estende isso à santificação, e coloca isso como uma ação de Deus. Não, Deus é que vai me santificar. O Espírito te santifica, mas há uma responsabilidade sua com a sua santificação. Se você não cuidar dos seus olhos, se você não cuidar da sua boca, se você não cuidar da sua mão, querido, não vai ser Deus que vai decretar, né, do céu que você vai ser santificado. Santo você já é, porque Ele te declarou justo e santo. Agora, santificação é um processo, e nesse caso eu diria que o Armínio tem razão. Agora, a salvação, Calvino tem razão. Agora, quem tem razão? É a Bíblia. Amém. É ela. Soberana. Na verdade, foi uma piada, eu acho que o pastor não entendeu muito, mas tudo bem, né? Não, eu entendi. Eu sou calvo. Não pode calvo brincar. Não, eu sou careca. Não pode brincar com o profeta calvo, que a última galera que brincou com o profeta calvo, você sabe o que aconteceu. Mas ele está tranquilo, porque ele sabe que aqui não tem ursas. Mas Deus pode mudar e mandar capivaras. É verdade. Tem um esperto aqui. Sim. Pastor Jacques, aqui a gente tem um momento que a gente chamou de Tem Dica Aí. Hoje a gente falou sobre ser igreja, sobre essa vida na igreja. Por acaso o senhor tem uma dica pode ser qualquer coisa, livro, filme, série, algo que você viu, algo que você ouviu, relacionado a esse tema que você gostaria de recomendar para o pessoal ver ou ouvir? Então, essas dicas aí são um pouco complexas, né? Porque dar dica eu teria a dica de um livro, mas eu acho que é um livro que eu estou lendo com a Cris, nós estamos lendo ali também no Conselho Gestor, mas eu acho ele um livro assim que não é um livro para iniciante, entendeu? Quando você está querendo saber um pouco mais. Chama-se Um Tipo Certo, é do Edmund Chan. A tese do livro é o seguinte, dentro de uma frase do C.S. Lewis que vai dizer sobre existem certos tipos de pessoas, mas o melhor é ser um tipo certo de pessoas. E ele vai defender que existem certos tipos de cristãos, existem certos tipos de discípulo, mas existe o tipo certo
de discípulo, né? Então, se eu diria dicas de livros, eu diria todos os livros da Fiel que fale sobre discipulado. Qualquer livro da Fiel sobre discipulado você pode ler. Marcas da igreja, né? Esses livros que falam sobre a igreja da Fiel, você pode ler sem medo nenhum. Agora, tem um livro que é denso pra caramba, eu comecei a ler, e eu gosto muito do autor, e eu diria assim que é meu projeto aí lê-lo, A Igreja Centrada, do Tim Keller. Tá? Ótimo. É um livro muito denso, não é para iniciantes, é um negócio mais profundo. Tá? E um outro que assim que você não pode deixar de ler na sua vida, você não pode passar, como diz o João das Madureiras, você não pode passar dessa sem ler. Bíblia Sagrada. 100% no nosso base de tudo. Sim, tem dica aí, Álvaro? Tem dica? A minha dica para os nossos ouvintes, né? É um livro que eu terminei recentemente, um livro curtinho de 200 páginas aí, bem interessante, que vem também trazer à tona a questão de ser igreja, que é a História dos Evangélicos para quem tem pressa. Pressa com 200 páginas? Com 200 páginas. Essa pressa aí eu queria ter. E o subtítulo do livro, Dos Luteranos aos Neopentecostais em 200 páginas. Sim. Autor, João Oliveira Ramos Neto. Senta Excelente. que lá vem a história. Excelente, excelente. Amei esse livro. Aprendi muito sobre várias denominações, esse tipo de coisa. É um livro base, assim, bem básico, mas é um livro bem interessante. Show de bola, show de bola. O livro que eu li já faz um tempinho já, mas que me ajudou bastante a compreender sobre o cristianismo, né? Que às vezes a gente está na igreja, mas não é igreja, não entende o que é ser cristão. E o livro que me fez refletir muito foi o próprio Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, né? É um livro bem legal ali, muito bom, que traz umas reflexões muito boas, né? A gente está chegando ao fim do nosso primeiro episódio do PIB Talk, né? O pastor Jacques foi o nosso convidado. Foi uma alegria inenarrável ter o senhor conosco. Sempre uma alegria, sempre gosto de ouvi-lo, bater um papo contigo. Você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Então, a minha mensagem é que a Igreja de Cristo, ela é tão simples quanto Cristo andou com a sua primeira igreja, né? A primeira igreja de Jesus foi os seus discípulos. Ele andou com eles, ele comeu com eles, ele teve conversas profundas com eles, ele os desafiou, né, a amar uns aos outros, a viver a verdade. Ele os desafiou a não aceitar o modelo que estava sendo colocado de sociedade da época, e a revolução era através do amor. Ele disse que um grande inimigo da gente era a gente mesmo, quando ele dizia: você quer seguir a mim, você quer ser parecido comigo, então você precisa negar a si mesmo, porque você é um grande inimigo seu. Você precisa tomar a cruz dia a dia e me seguir. E ele deixou uma missão fantástica para nós, que é perceber que existem outras pessoas que ainda não tiveram o privilégio de ser essa igreja, de andar com ele, de tê-lo como seu Senhor, de viver esse relacionamento com ele, e que vivem como se vivessem sem um cabeça, que vivem como se vivem sem família, solitários, angustiados, infelizes e tristes. E ele nos chama a ser discípulo dele, para fazer discípulos para ele. Então, a palavra que eu deixo é: não faz sentido uma igreja que não se preocupa com os que estão fora, porque esse é o conceito bíblico de igreja. É uma reunião para fora. É um grupo de pessoas que estão preocupadas com os que não estão dentro também. Então, o meu desafio é o ápice, a maturidade de dizer que você é igreja, é quando você olha para os outros que não são igreja e dizem: ah, Senhor, me ajuda a mostrar que existe a possibilidade de ser família e de ser um corpo e ter o Senhor como cabeça.
Amém, amém, pastor. Muito obrigado, pastor Jacques. Foi um prazer enorme conversar com o senhor aqui na nossa estreia, né, do PIB Talk. E a gente queria também deixar para a audiência que vai estar o link do grupo da Bíblia 365, viu, Fábio? Isso mesmo. Na descrição desse podcast piloto e dos próximos podcasts que vamos estar gravando aí, né? Com certeza. Também vamos deixar aí o Instagram para que vocês possam acompanhar a PIB. Quer conhecer mais sobre a nossa igreja? Quer ser igreja com a gente? Vem conhecer a gente. Não deixa só nesse podcast, não só ouça. Venha nos conhecer, queremos te abraçar, queremos te conhecer, queremos ser igreja contigo também. Muito obrigado pela audiência de todos que irão ouvir esse podcast chamado PIB Talk. Continue nos acompanhando e muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.